Olá, pessoal. Meu nome é José de Figueiredo. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que se constrói um trabalho acadêmico, do tipo resumo. Essa microaula, tá? Ela tem um objetivo bastante simples de apresentar para os alunos, principalmente os alunos novos, tá? Como é que se desenvolve um trabalho dentro do universo acadêmico. Como eu estou gravando esse vídeo em casa, vocês certamente vão ouvir barulhos externos, laterais, né? O cachorro, a criança do vizinho, alguma coisa caindo, isso é normal, acontece, tá? Vamos lá, então. Esses são alguns dos objetivos com essa apresentação, né? Eu pretendo cobrir esses temas aqui nessa apresentação, que não deve ultrapassar 15 minutos. Muito bem, o que é, então, um trabalho acadêmico? Qual é a definição de um trabalho acadêmico? Gente, um trabalho acadêmico é uma atividade escolar nos cursos de graduação. Tá? Esse tipo de trabalho, ele não, dificilmente ele é exigido assim na forma com que a gente exige num curso superior. Dificilmente ele é exigido no ensino médio, no ensino fundamental. Tá? E por que se faz um trabalho acadêmico? Só para atrapalhar a vida do aluno? Não, gente. O objetivo, bem claro, ampliar ou expandir conhecimento sobre determinado assunto. Então, minha aula, minha disciplina trata do assunto circuitos digitais. Então, não raro eu preciso, né, dar um trabalho acadêmico para que você amplie, expanda o conhecimento sobre algum determinado assunto dentro de circuitos digitais, tá? O trabalho acadêmico, ele é feito, certo? Ele é executado, e uma das etapas desse trabalho é a apresentação. Na forma de, abre aspas, um documento que apresenta os resultados de algum estudo, o resultado ou os resultados de algum estudo, devendo, evidentemente, expressar o conhecimento do assunto abordado. Não tem sentido tu entregar um relatório, entregar um trabalho que não expressa o conhecimento do que foi feito. É para isso que se faz o relatório, não importando qual tipo seja o relatório, tá? Ainda às vezes, esses trabalhos, ainda com o relatório, tem uma parte auxiliar, um material de apoio, onde você apresenta em seminário, eventos, seminários em aula, eventos externos, tá? E o trabalho acadêmico, ele vai estar frequentemente associado a disciplinas, módulos, curso, a um programa, né? Não vai ter um trabalho acadêmico que não esteja associado ao que você está estudando na tua graduação, né? Não faz sentido, numa graduação de ciências da computação, eu pedir um trabalho acadêmico sobre medicina. Não tem cabimento isso. No entanto, isso não impede a interdisciplinaridade, onde eu misture ou eu exija, por exemplo, que você busque também conhecimentos de outra área, né? Muito frequente na computação, a interdisciplinaridade com a matemática. O que é a graduação? A graduação é o curso em que vocês estão inseridos, por isso vocês estão assistindo essa pequena aula, tá? Gente, a graduação é uma etapa do sistema educacional brasileiro, né? Na verdade, de todos os países. Ela vem depois do ensino médio, tá? E por que é importante a graduação? Por que um país tem graduação? Só para formar graduados e eles ganharem mais. Não é esse o principal objetivo. Abre aspas, tá? Olha só. O curso de graduação ele é fundamental na dinâmica dos processos de inovação tecnológica. O que significa isso? Vamos estudar computação? Estudando computação, eu consigo aprender sobre a ciência da computação e, quem sabe, né, construir uma inovação, descobrir, criar uma inovação tecnológica. E isso propicia produção, difusão de ciência, de cultura. E quanto mais ciência e cultura um país tem, mais progresso ele tem. E isso implica diretamente no papel estratégico, por isso que é necessário ter graduações, tá? Para o desenvolvimento, gente, socioeconômico do país. Papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico do país. Não se desenvolve um país sem inovação, sem produção de ciência e cultura. Por isso a gente precisa da graduação. É fundamental, eu não vou sobreviver sem, tá?
Não, é tranquilo. As pessoas sobrevivem. Por exemplo, eu posso fazer um curso técnico, bem tranquilo. Agora, para efeitos de país, de socioeconomia de um país, é muito importante ter uma rede bem estruturada de graduação. E é por isso que nos trabalhos de graduação a gente tem essa exigência do trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico leva a isto, induz a isto, faz com que a mente do aluno se desprenda, né, amplie horizontes e propicie o desenvolvimento do país. É para isso que a gente está aqui. Bom, então voltando ao aspecto, ao assunto, né, trabalho acadêmico. Aqui tem alguns dos principais tipos de trabalho feito durante a caminhada, né, os 4 ou 5 anos de graduação. Clássico resumo, que é o que eu estou falando aqui, mas também vai ter relatório, fichamento, artigo científico, resenha e o famoso trabalho de conclusão ou monografia, que é, digamos assim, é, seria um trabalho, o ápice, né, a cereja do bolo da graduação, seria a monografia. Né? Hoje já se aceita também o artigo científico como trabalho final de conclusão. Tá? Vou falar um pouquinho sobre essa estrutura do resumo, bem superficialmente. Tá? Bom, partes essenciais. Aqui a gente cai num negócio curioso. Tá? Não adianta partir para a escrita do relatório, seja ele resumo, TCC, não importa qual seja, se o trabalho não foi feito. Então, antes de escrever qualquer coisa, é preciso ter feito, sublinhado, né? Ter feito e compreendido o objetivo do trabalho, ter atingido o objetivo. Parece assim, eu aprendi com um professor antigo uma vez que o óbvio precisa ser dito, mas eu vejo muitas vezes o aluno, vou fazer um trabalho, aí ele pega, abre o editor de texto e começa a escrever. Tá, mas e o que que tu fez? Né? O que que tu pesquisou? O que que tu leu? O que que tu experimentou para relatar no teu resumo ou relatório? Então é preciso ter feito e compreendido o trabalho antes. Bom, isso não se ensina, né? Como é que eu ensino a fazer o trabalho? Né? Tu tem que fazer, tu tem que ir lá pegar, ler o conteúdo que foi proposto, tu tem que pegar, fazer o experimento que foi proposto e buscar isso. Isso é uma construção. Tá? Isso não vem pronto. Isso é uma construção, é quase um hábito que é importante que o aluno de graduação desenvolva. Tá? Bom, como assim? Vamos pegar uns exemplos aqui. Ó. Situação problema. Isso aqui é um típico trabalho da minha disciplina, tá? Montar, no simulador, um contador binário de 5 bits. Apresentar o resumo do funcionamento do circuito simulado. Ora, tu não pode apresentar o resumo do funcionamento se antes tu não fez a simulação. E para fazer a simulação, tu tem que estudar o que é esse contador de 5 bits. Tá? Como funciona o contador? Tu tem que pesquisar sobre isso. Afinal de contas, o objetivo do trabalho acadêmico é expandir, tá? Aumentar, ir além. Tá? Outra situação problema. Pesquisar na bibliografia recomendada, normalmente livros, né, ou artigos, 3 principais técnicas de projeto de algoritmos. Apresentar o resumo da pesquisa feita. Bom, não tem como tu apresentar o resumo se tu não foi lá na bibliografia e leu. Não só ler, tá? A leitura aqui pressupõe entendimento. É preciso ler e entender, sublinhar, recortar, sinalizar, comentar, fazer balãozinho no texto que tu leu, para que isso entre na mente e a partir de então você faz a escrita do resumo, tá? Ou do relatório ou do TCC. Tá? É muito comum, e isso é uma coisa que vem do ensino médio, né? Ah, precisa fazer um trabalho sobre trabalho escravo. Beleza, o cara vai lá, abre o site da internet, copia e cola e acha que está feito o trabalho. O que ficou na mente? Qual foi a melhoria cultural que isso trouxe? Qual foi a inovação, as possibilidades de inovação que isso trouxe? Nenhuma. Por isso esse problema da cópia, né? Copiar é uma coisa que não pode acontecer. É preciso experimentar o que está sendo proposto. Aqui nesse caso, a simulação do computador. Aqui nesse caso, a leitura dos textos sobre. Tá?
Depois que tu fez o trabalho, tu vai para a parte da escrita, tá? Gente, um trabalho acadêmico que se preze vai ter, tá? E eu tô falando aqui de resumo, tá? De resuminho, ó. Resumo vai ter, assim, no máximo 4, 5 páginas. Não pode ter mais que isso, tá? Mas também uma página não dá, né? Não dá. Olha só, essa tela aqui eu quero que vocês tatuem nos braços. Olha só. O que tem que ter na introdução? Eu exagerei a parte da tatuar, tá? Vocês podem escrever num post-it e grudar na tela, assim, na porta do quarto, no espelho, tá? O que a gente escreve na introdução? O que a gente escreve no desenvolvimento? O que a gente escreve nas considerações finais? Tá? Introdução. Na introdução, você deve responder essas perguntas aqui, ó, sobre o que esse resumo vai falar. É a pergunta que tu responde. Então, tu começa a introdução dizendo assim: nesse trabalho, falaremos sobre o desenvolvimento de um circuito contador digital de 5 bits. Certo? Primeiro ponto. Qual que é o objetivo do trabalho desenvolvido? O objetivo desse trabalho é conhecer, simular, enfim, isso tu precisa extrapolar, tá? Precisa extrapolar para responder essa pergunta, tá? Veja que eu não estou falando aqui na introdução de como é que foi o trabalho. Eu só estou dizendo o que ele vai falar e qual o objetivo do trabalho. Certo? Depois, a próxima coisa a ser escrita é o desenvolvimento. No desenvolvimento, gente, tem toda uma parte, e aí depende um pouco do perfil do trabalho, tá? Onde a gente faz os fundamentos ou os conceitos do que eu utilizei, o que foi necessário. Então, o que foi necessário para realizar esse trabalho? Tu tem que explicar as peças. Ah, eu usei um flip-flop. Qual flip-flop? É um flip-flop tipo JK. Estou falando do contador, tá? Bom, o flip-flop JK, ele está configurado em que formato? Ah, no modo T, que é o modo em que o flip-flop funciona. Ah, mas eu não sei disso. É claro que tu não sabe. Tu tem que estudar, tu tem que pegar o livro e ler sobre. Então, como funciona o flip-flop? O que é um flip-flop? Tá? Tudo isso aqui é o que é necessário. Eu não estou falando do contador ainda. Tá? Como é que funciona a configuração em modo T? Certo? São outras aplicações que o flip-flop pode ter, e assim sucessivamente. O que foi necessário para fazer este trabalho? Depois, tu entra numa outra parte dentro do próprio desenvolvimento, em que tu explica como tu fez. Como tu fez? Qual método tu usou? Quais ferramentas? Quais programas? Quais esquemas? Figuras, fluxogramas, né? E aqui tu vai explicar com as tuas palavras, tá? Tu vai explicar com as tuas palavras como foi feito. Tá? Olha que interessante. Aqui em cima, tá? Nas partes para fazer esse trabalho, é quase como um estudo de referencial teórico. E aqui tu usa conceitos. E esses conceitos não vêm da pessoa. Não é você que cria esses conceitos. Esses conceitos já existem, eles estão nos livros, eles estão nos artigos e você precisa ir lá ler eles e trazer para o teu material. Tá? Outra parte do desenvolvimento é o que tu fez. Aí sim, isso aqui é texto teu. Isso aqui não está nos livros. Tá? Você fez, eu fiz assim, eu peguei o flip-flop, liguei no segundo flip-flop, liguei no terceiro flip-flop, pino, pino, pino. Você faz a descrição de como você fez. Cuidado para essa descrição não ser tão literal a ponto de parecer um tutorial. Por fim, é de praxe que se tenha uma sessão de considerações finais. Afinal de contas, tu fez o trabalho, né? E esse trabalho deve atingir o objetivo. Então, você vai falar ali, ó, possíveis aplicações do trabalho desenvolvido, tá? O que não pode ter aqui, gente, assim, é muito comum. Foi muito bom desenvolver esse trabalho. Cara, isso não se faz em trabalho, tá? Acadêmico. Isso não existe, tá? Eu quero saber do circuito, onde ele é aplicado, para que ele serve. A gente pode, inclusive, trabalhar aqui dificuldades encontradas, tá? Tem várias coisas que podem ser colocadas nas considerações finais. Tá? Agora, uma dica. Eu sempre que oriento os meus alunos em ter esse trabalho de conclusão ou outros trabalhos, eu explico da seguinte forma.
Gente, a gente lê o trabalho da introdução para o desenvolvimento e as considerações finais. Mas na hora de escrever, a última parte a ser feita é a introdução. Tá? Primeiro tu faz o trabalho, escreve o desenvolvimento, escreve as considerações finais e por fim, tu faz a introdução. Tá? É bem interessante isso. Isso é uma dica, certo? Porque quando você introduz o assunto que tu vai apresentar no trabalho, o trabalho já tem que estar ali. Não adianta tu introduzir, né, apresentar o trabalho antes de tê-lo escrito. Não faz sentido tu apresentar uma pessoa antes dela chegar. Fazendo uma analogia. A pessoa chega, aí tu, tá aqui a pessoa, então tu apresenta ela. É a mesma coisa. Quando você tem o desenvolvimento já escrito no teu trabalho, por último tu faz a introdução. Tá? Outras partes que são essenciais, né, gente? Ó, dados do trabalho. Dados do trabalho, ou seja, título, qual instituição você está, quem são os autores e ou autoras, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que é um trabalho que não tem essas informações. Tá bem? E, se entregar um trabalho sem referência bibliográfica na graduação, meu, é zero. Não tem condição de entregar um trabalho que não informe quais referências de estudo que tu usou. Porque se o trabalho acadêmico é para expandir, ampliar horizontes, significa que tu tem que buscar aprender sobre. Então tu tem que ler sobre. Qual livro tu leu? Qual artigo tu utilizou? Qual site de qualidade, tá? Isso aqui é importante. Site de qualidade que foi utilizado. Então, as referências bibliográficas são um elemento obrigatório em um trabalho acadêmico. É a última seção, depois das considerações finais. Referências que tu utilizou no teu trabalho. Para fazer as referências, existe uma regulamentação. Vamos falar sobre a regulamentação agora? Isso aqui. Que é a questão do formato, tá, gente? Existem vários formatos por aí. O Brasil utiliza esse tal de formato ABNT. Mas existem outros espalhados pelo mundo que variam conforme a região, conforme o país, conforme o evento. Então, formatos específicos. Em circuitos digitais, vocês utilizarão o formato da SBC. O que é a SBC? É a Sociedade Brasileira da Computação. Deixa eu compartilhar a guia aqui. Ó. Sociedade Brasileira de Computação, ela é uma organização das pessoas que atuam na área da computação e ela desenvolveu um formato, tá? Um formato que você pode baixar aqui neste link aqui. Eu vou compartilhar esse slide junto com o material, tá? Onde tem um modelo para publicação de artigos. Esse é um padrão bem conhecido na área da computação. E vocês, agora, a partir de agora, têm a obrigação de conhecer esse modelo. Tá? Professor, nós vamos usar só esse modelo durante todo o curso? Não, claro que não. Vocês também vão trabalhar com a BNT. Tá? Eu estou falando agora aqui, circuitos digitais, formato SBC. Então, eu quero que vocês dominem esse modelo aqui. Baixem ele e aprendam a utilizar. Olha que interessante um exemplo, tá? São dois trabalhos sobre o mesmo assunto, certo? Olha a diferença. Esse trabalho aqui me dá de título trabalho final. Não existe isso. Trabalho final. Tá? O título do trabalho é esse aqui, ó, que o próprio aluno escreveu. Um estudo sobre técnicas de projetos e algoritmos. Quem fez esse trabalho aqui? Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia quem fez esse trabalho. Não se apresentou? Qual instituição ela é? Também não sei. Então, olha só. Isso aqui está seguindo o modelo da SBC. Tá? Título, autor, autora no caso, a instituição a qual ela está e o e-mail. E aí começa o trabalho. Tá? Veja que a pessoa não fez aqui uma sessão introdução. Não precisou, simplesmente ela fez a introdução direto com esse título aqui. Tá? Então, esse é um trabalho que talvez no ensino médio a gente diga assim, tá, tudo bem. Tá. Na graduação, não, gente. Eu preciso que vocês aprendam a seguir um modelinho bem adequado. Tá? Bom, já indo para o final, tá? Só tem mais 52 slides. A pergunta é, como que eu escrevo melhor? Eu tenho dificuldade de escrita. Como é que eu faço para escrever melhor? Tá? Bom, primeiro passo, enriquecimento de vocabulário.
Para enriquecer vocabulário, é preciso ler. Não existe, gente, não se enriquece vocabulário vendo série, tá? Não existe isso. Você tem que ler jornal, ler bula de remédio, ler rótulo de qualquer coisa e livro. Tem que ler livro. Tá? Tem que estar lendo o tempo todo. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, senta no vaso e lê. Antes de dormir, lê. É preciso ler, porque senão tu não enriquece vocabulário. Se não enriquece vocabulário, tu nunca vai escrever melhor. Tá? Outra coisa que os alunos fazem com frequência, eles escrevem o negócio e entregam. Gente, é preciso ler o que se escreve. Se tu escreve um textinho, tá? Com 2 páginas e entrega sem ler, tu assinou um atestado de reprovação. Por quê? Tu não sabe o que está escrito ali, tu não leu os erros, tu não deu tempo de amadurecer o teu texto. Tá? Então, é outro erro clássico, né? O trabalho é para entregar às 10 da manhã e o cara começa a fazer às 4 da manhã, da madrugada. Não dá. Não funciona assim. Um trabalho acadêmico que se preze precisa ter pelo menos uns 5 dias de escrita antes da entrega. Porque você precisa escrever e ler. Pelo menos, eu estou sugerindo isso não está escrito em lugar nenhum, tá? É uma sugestão minha, 2 vezes antes de ser entregue. Então, tu escreveu a primeira versão, guarda ele, dali umas 2, 3 horas, tu volta lá e lê, tu vai achar um monte de coisa para melhorar. Isso é escrever melhor. Escrever é um processo, não é estalar o dedo e tá instalado. É preciso aprimorar a escrita. Ah, mas cansa muito. Bom, então vai fazer outra coisa da vida. A gente precisa ter noção do que a gente está fazendo. É uma graduação, a graduação exige isso, exige o trabalho acadêmico, você tem que se dedicar e fazer da forma correta. Escreve, lê. Guarda o trabalho. No outro dia, lê ele de novo e aprimora. Lê e aprimora. E assim o teu trabalho vai ficando bom, tá? Nas minhas disciplinas, eu costumo auxiliar na escrita antes da entrega. Também. Então, é lendo que a gente enxerga os nossos erros. Gente, a gente não aprende com o acerto, a gente aprende com o erro. Aí eu olhei, olha aqui essa palavra de escrita errada, né? Pelo amor de Deus, qualquer ferramenta hoje tem revisor ortográfico, tá? Vai lá, escreveu uma palavra errada. Ou escreveu, é muito comum as pessoas escreverem com um nexo errado, tá? Para além disso, ler novamente. É preciso ler, tá? Gente, não é admissível no século XXI que vocês não estejam lendo 1 ou 2 livros o tempo todo. O tempo todo. Do lado da minha cabeceira da cama, eu tenho 2 livros que eu estou sempre lendo. Quando eles terminam, eu pego outro. E assim sucessivamente. Às vezes eu encho o saco de um título, eu pego outro. Tem que estar lendo, tá? Livro técnico? Sim, livro técnico. Livro de matemática? Sim, eu preciso ler sobre matemática. Livro de história, de romance? Sim. Uhum. Tá? Então, é importante focar nisso, tá, gente? Para escrever melhor, tem que ler. E tem que ler o que escreve também. Bueno, e aí eu peguei as referências para escrever esse slide. Olha como eu fiz já. Ó. No próprio slide eu já coloquei as referências no formato correto, tá? Formato padrão ABNT. Tá? Como é que faz isso aqui? Google. Formato ABNT, referência bibliográfica. Pronto. Tá ali. Meu objetivo era ser curto, rápido e deixar isso aí pronto para quem quiser aprimorar a sua escrita de relatórios. Tá? Um trabalho entregue fora desse formato agora será penalizado, obviamente, em nota. Tá bem? Obrigado pela atenção. Desculpa os barulhos externos, faz parte. Um abraço.